Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim. Sábado de muito calor aqui no Mato Grosso, um sol para cada mato-grossense. Pois é, final de semana promete muito calor. E você, cuide-se, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. A pandemia está aí, ameaçando vidas. Então, cuide-se. Gente, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que entre as grandes paixões da minha vida, uma delas é essa aqui, ó. Santos Futebol Clube. Olha que lindo o escudo. Para mim, um escudo maravilhoso, uma história. Eu, na verdade, nasci e me criei na cidade de Santos, lá no litoral paulista. Pois é, bem próximo da Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Eu cheguei a ver, inclusive, Pelé jogando em uma das últimas partidas dele lá na Vila Belmiro. Na época que o Santos era realmente um time maravilhoso. O meu pai, falecido pai, era São Paulino, queria que eu fosse São Paulino, torcesse para o São Paulo, mas não deu. Nasci em Santos e vi o Santos jogando e já foi paixão à primeira vista, desde pequititinho. Pois é, e aí eu acompanho o Santos em todas as oportunidades, ouvindo, assistindo, né, vendo notícias do meu querido Santos Futebol Clube. Olha que escudo lindo na palma da minha mão. Tá aqui. Agora, claro, cada um tem sua torcida, a gente tem que respeitar e se conviver, né? É gostoso discutir futebol, tal. É muito bom mesmo, mas claro, sempre respeitando os direitos dos outros. Cada um tem seu time de coração. Isso que é muito bom. Quando você perde, quando você ganha, sem violência, você pode discutir, o juiz roubou, o juiz não roubou, mas fica por ali mesmo. É gostoso demais. E eu gostaria, claro, sempre de ver o Santos ganhando, sempre sendo o melhor time, mas nem sempre é possível. Agora eu vi na história do Santos jogadores brilhantes, o maior de todos, o Rei Pelé, mas eu vi também outros craques como Coutinho, como o grande Neymar, que está jogando no exterior. Eu vi duplas maravilhosas, entre elas Robinho, o Robinho Diego, que agora está no Flamengo. Pois é, eu vi. E não dá para esquecer, por exemplo, aquelas pedaladas do Robinho na final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, em que ele saiu pedalando em cima do Rogério e foi derrubado dentro da área, pênalti para o Santos. Maravilhosa jogada, foi para o mundo todo com a camisa do Santos. Então, Robinho é um dos ídolos que eu aprendi a gostar, realmente um craque, um jogador fora de série dentro das quatro linhas. Quem não quer o Robinho? Eu, sinceramente, gostaria de vê-lo jogando mais uma vez pelo Santos. E ele foi, agora, essa semana, contratado pelo Santos e iria jogar no meu time de coração. Eu estava até vendo que era um bom reforço para o time que está tão carente. O Santos hoje está carente de grandes jogadores. Não tem nenhum que se destaque. O Robinho seria um grande jogador com a experiência que tem. Só que tem um problema. E aí, a paixão de Santista, mesmo com vontade de tê-lo de novo nas quatro linhas, fazendo aquelas jogadas, lançamento, fazendo gols, seria muito bom para o futebol do Santos. Mas tem uma mácula nessa história toda. Ele foi condenado na Itália, quando jogou no Milan, lá no time italiano, por participar de uma balada, podemos dizer assim, alguns anos atrás, e ter estuprado, teria cometido o crime, ele já foi condenado a 9 anos pela justiça italiana. Recorreu, mas já tem a condenação em primeira instância. E só que ele não foi preso, porque estava jogando na Turquia quando foi condenado. Na Turquia ele permaneceu durante vários anos, depois agora estaria retornando para o Brasil para jogar no Santos Futebol Clube. E ele já foi condenado. E aí vem aquela velha discussão. Pô, mas não importa, o que importa é ele jogar bem, fazer gols, né? Não, para mim importa sim, sabe? Os fins não justificam o meio. Não, não justificam. Título, ser campeão, seria muito bom, mas com uma história intacta. E infelizmente, mesmo gostando desse jogador, como jogador de futebol brilhante, mas infelizmente cometeu esse crime, pelo que a justiça italiana já julgou, já investigou. Alguns trechos, inclusive, de telefonemas dele com
um dos que estariam envolvidos também nesse crime, dão a entender que realmente ele participou, dizendo que a moça estava bêbada, embriagada, e ele mandou ver mesmo, o que traz para a história do Santos, caso ele permanecesse mesmo contratado, uma mácula. Inclusive, patrocinadores se afastando do clube, cortando contratos e parcerias, isso seria negativo, inclusive para a imagem, com certeza, desse clube do meu coração. E é assim que é. A gente tem que saber contratar, tem que saber formar o seu time, isso é na vida toda. Sabe, se você conhece, principalmente serve para o jogo de futebol, serve para uma paixão de torcedor, mas serve também para nossas vidas. E principalmente quando você vai formar um time que vai mexer com a coisa pública. Essa história do Santos Futebol Clube eu estou trazendo à tona para equiparar, por exemplo, a algumas histórias que a gente tem visto na política, na administração pública, em várias esferas, em prefeituras, em governos, no governo federal, sabe? Você forma uma equipe, mas aí de repente você começa a ver que aquele jogador, aquele ministro, aquele secretário é uma maçã podre. Ele desvia recursos e você que formou o time. É você, é o teu governo. E não adianta você dizer, eu não sabia, não, é o seu governo. Você é o principal responsável. Você escalou o time. Você é o comandante maior da equipe, que você governa. Se uma maçã está maculando o seu governo, a responsabilidade é sua. Se o jogador do Santos tem essa mácula, ele tem este crime nas costas, a imagem do Santos é maculada. A história do Santos Futebol Clube, que é gloriosa, seria maculada. Então eu prefiro que ele não venha, não traga a sua habilidade para campo, não faça gols, o time não seja campeão, mas a imagem não seja manchada. Que a história do Santos permaneça linda e maravilhosa. E assim é o que eu quero também para a política, para a história dos governos, porque mexe com nossas vidas. Quando você elege um governador, um prefeito, um presidente da República, você espera que ele escale uma boa equipe, que ele tenha um bom time e que ele traga felicidade para todos que torcem pelo time dele, mesmo aqueles que não votaram nele, mas torcem para que o time que ele monte seja um time vencedor. Que ele consiga trazer o pão nosso de cada dia, que ele nos traga educação de qualidade, que ele nos traga possibilidades de acesso à saúde de qualidade, que ele controle a inflação, que ele não privatize os nossos bens, dizendo que está dando prejuízo. Sabe, o que é nosso, nós construímos. Será que isso está acontecendo no time que está governando o nosso país? No time, podemos chamar Bolsonaro? Esse time está realmente fazendo gols de placa? Pense com carinho. O que aconteceu com o Santos, que agora não vai mais contratar, tirou o jogador da equipe, já não será mais jogador do Santos, rescindiu o contrato, mesmo porque você perde patrocinadores, perde torcedor e mancha a imagem e a história de um time tão bonito, que eu amo de coração, continuo amando, torcendo por ele. Mas confesso, não quero ninguém que manche a história, a imagem do meu time de coração, que é o Santos Futebol Clube. Assim como eu não quero também que a imagem do meu país seja maculada, seja manchada, principalmente para os povos exteriores, lá, os internacionais, outros países que estão vendo a imagem do nosso Brasil, que antes era um país brilhante, um país que vinha crescendo, que vinha dando lições em várias esferas, né? Educação, meio ambiente, a indústria crescendo, a agricultura, a pecuária, a tecnologia avançando, de repente desaba tudo e a imagem está sendo maculada por este time, montada pelo nosso presidente, o time do Bolsonaro. Esse time do Bolsonaro, não sei não, se ganha qualquer que seja campeonato.
Você torce, eu também torço, porque afinal de contas são nossas vidas que estão em jogo, no campo de futebol, no campo do jogo. Mas eu não vejo boa perspectiva para esse time tão pobre, jogado e jogando. Pense nisso, vote, V-O-O-T-I, vote. Os fins não justificam os meios. Então, não escale maçãs podres, pessoas podres para o seu time. Faça como a diretoria do Santos. Rescinde o contrato, ou nem mesmo traga, porque é a imagem que vale mais do que 1000 palavras. Um abraço.